A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 221º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro do profeta Jeremias, dos capítulos 1º ao 4º, a inspiração do dia, chamada aí Atribulações de Jeremias, e palavra profética de Jeremias a Judá. No capítulo 1 destaca o versículo 1. Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser profeta do Reino Sul, isto é, Judá. Seu ministério abrangeu os últimos 40 anos da nação, inclusive os dias em que precederam a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Deus à Babilônia. 627 a 586 a.C. Ministrou durante os reinados de Josias, de Joacás e Joaquim, de Joaquim a Zedequias. Durante esse período, a nação manteve-se rebelde contra Deus e confiava nas alianças políticas para conseguir livrar-se dos inimigos. Jeremias conclamou o povo a arrepender-se dos seus pecados e os advertiu que não escapariam do castigo por rejeitarem a Deus e a sua lei. Por causa da sua mensagem de julgamento e da sua devoção ao Senhor, Jeremias enfrentou muita oposição e sofrimento. No versículo 5 destaco: antes que eu te formasse, te santifiquei. Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele seria profeta. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, ele também tem um para cada pessoa. Seu alvo é que o crente viva segundo a sua vontade e deixe que ele cumpra o seu plano em sua vida. Assim como no caso de Jeremias, viver segundo o plano de Deus pode significar sofrimento, porém Deus sempre opera visando o melhor para nós. No versículo 8 destaco: não temas. Jeremias, ao iniciar seu ministério profético, era jovem. Ele hesitou e temeu ante a extraordinária missão de falar a palavra do Senhor aos anciãos de Jerusalém. Deus o assistiu com a promessa de que estaria com ele e lhe daria poder para cumprir sua chamada. Não importa qual a tarefa que você esteja executando para Deus, Ele sempre promete sua presença e ajuda constante, se você permanecer firme com a sua fé posta nele. No versículo 9 destaco: as minhas palavras na tua boca. Deus garante a Jeremias que a sua mensagem profética seria inspirada por ele. As palavras do profeta seriam as palavras de Deus. Convicto disso, Jeremias nunca usou. No versículo 10 destaco: para arrancares e para derribares. A mensagem de Jeremias continha partes ligadas a juízo e também da restauração. No entanto, por causa do período da história de Israel em que Jeremias profetizou, sua mensagem enfocada, em primeiro plano, o castigo e a condenação. A nação desviada de Israel tinha de ser derribada antes de Deus plantá-la e edificá-la de novo. No versículo 11 destaco uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore que brota na primavera. Esta visão subentendia duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus através de Jeremias cumprir-se-ia rapidamente. E, segundo, o povo reconhecia que Deus estava em ação e controlando o curso da história, para cumprir os seus propósitos. No versículo 14, destaco: do norte se descobrirá o mal. Este versículo refere-se aos ataques de Babilônia contra Judá e o cerco de Jerusalém. Uma invasão maciça viria do norte, porque o povo de Deus o abandonara, oferecia sacrifícios a outros deuses e adorava as obras das suas próprias mãos. No versículo 18 destaco: eis que te ponho por cidade forte,
e por coluna de ferro. Embora Jeremias fosse um jovem moderno, Deus colocou ferro espiritual na sua personalidade e assim fê-lo o mais forte, destemido e corajoso de todos os profetas. Deus pode usar o crente muito além das suas potencialidades e talentos naturais. No versículo 19 destaco: pelejarão contra ti. Jeremias foi avisado de que os reis de Judá, os funcionários do Estado, os sacerdotes e até mesmo o povo comum resistiriam a ele e à mensagem a que foi chamado a proclamar. O profeta, porém, recebeu ânimo para falar com ousadia e firmeza de convicções, pois Deus prometera que estaria com ele. Deus lhe garantiu que seus inimigos não poderiam vencê-lo. Deus sempre fica ao lado dos seus servos fiéis que declaram a verdade divina àqueles que vivem distanciados de sua palavra e conformados com o mundo. No capítulo 2 destaca o versículo 2: lembro-me de ti. No começo da história de Israel, o povo de Deus confiava nele com profunda devoção. A comunhão com Deus era tão profunda que a nação era considerada a esposa do Senhor. Agora, porém, toda a casa de Israel tinha abandonado a Deus para seguir outros deuses. No versículo 5 destaco: para se afastarem de mim, Israel virou as costas para Deus, mas Deus permaneceu fiel ao seu povo. Todo crente enfrenta a mesma tentação de se esquecer da bondade de Deus e de sua salvação, quando andam segundo a vontade e nos prazeres pecaminosos do mundo. No versículo 8 destaco: onde está o Senhor? Os sacerdotes estavam tão indiferentes à presença e ao poder de Deus que não notaram que ele os deixara. Não procuravam saber por que a presença e a bênção do Senhor se haviam afastado de Israel. Hoje, os líderes espirituais devem se preocupar e muito quando a presença de Deus e as manifestações do Espírito Santo não se constatarem nas suas congregações. O fiel servo de Deus perguntará: onde está o Senhor? No versículo 8 destaco: os que trataram da lei não me conheceram. É lamentável quando alguém é estudante ou mestre da palavra de Deus, sem porém conhecer o Senhor como seu Salvador pessoal e ter ampla comunhão com Ele. Ainda no versículo 8, os profetas profetizaram por Baal. Os profetas tinham o dever de encaminhar o povo de volta a Deus e chamá-lo ao arrependimento. O profeta devia falar somente a palavra de Deus. Entretanto, muitos dos profetas de Judá, por estarem totalmente desviados, profetizavam pelo poder demoníaco em nome dos ídolos. Se os pastores e os líderes de hoje pregam ideias humanistas, como as que encontram em grande parte da psicologia, filosofia e teologia liberal contemporânea, em vez de pregarem a palavra de Deus, tornam-se tão culpados quanto os falsos profetas dos tempos de Jeremias. No versículo 13 destaco: fez duas maldades. O povo de Deus do antigo concerto cometeu dois pecados principais. Primeiro, abandonaram o Senhor. E segundo, buscaram vida e prazer nas coisas do mundo. Ao agirem assim, abdicaram do seu propósito e destino como povo redimido. A verdadeira água viva está na comunhão pessoal com Deus por meio de Cristo. No versículo 19 destaco: a tua malícia te castigará. O pecado quase sempre traz com ele mesmo o castigo. Quando o crente abandona o Senhor, perde a sua proteção e bênção e fica desprotegido contra as tentações destruidoras. O pecado o escraviza e muitas coisas maléficas e penosas poderão lhe acontecer. Dos versículos 20 a 30, destaco: te andas encurvando e corrompendo. Jeremias às vezes empregava a analogia de uma prostituta devassa para ilustrar a gravidade da infidelidade de Judá a Deus, como seu marido.
empregando uma metáfora semelhante. O Novo Testamento chama a igreja de noiva de Cristo. O crente deve ter cuidado para ser sempre fiel ao seu Senhor, nunca o abandonando por outros amores. No versículo 32 destaco: o meu povo se esqueceu de mim. Jeremias revela o intenso pesar e tristeza de Deus pela infidelidade do seu povo. Os seus tinham feito algo inconcebível. Esqueceram-se daquele que os redimira do Egito e cuidara deles no deserto. No capítulo 3 destaca o versículo 6. Vistes o que fez a rebelde Israel? Israel, o reino do norte, foi infiel a Deus. Como resultado, os israelitas foram levados em cativeiro pela Síria em 722 a 721 a.C. Judá, o reino do sul, deveria ter aprendido a lição trágica da sua irmã, mas isso não aconteceu. Ele também entregou-se à prostituição espiritual e à prática da iniquidade. No versículo 12 destaco: apregoa estas palavras para a banda do norte. O remanescente de Israel, que estava no cativeiro assírio, recebeu a mensagem de que ainda poderia arrepender-se. Deus continua misericordioso e não deseja castigar para sempre. Jeremias profetizou em seguida que um dia um remanescente de Israel voltaria a Deus e à terra prometida. No versículo 15 destaco: pastores segundo o meu coração. Jeremias vislumbra o dia em que Israel terá pastores que andam segundo a palavra de Deus e que comuniquem vida através da sua compreensão. Eles conheciam a natureza de Deus e não saberiam como pastorear o povo de Deus. Dos versículos 16 a 19. Naqueles dias. Aqui, a profecia de Jeremias prediz a era messiânica, quando Cristo reinará sobre o seu povo. A arca que antes simbolizava a presença de Deus já não será necessária, pois o Messias estará visivelmente presente. Jerusalém será chamada o trono de Deus e todas as nações o adorarão. E por fim, o capítulo 4. Destaca os versículos 3 e 31. Assim diz o Senhor. O capítulo 4 descreve a desolação de dentro em breve atingiria o povo de Deus por causa do seu pecado e apostasia. Aprenderiam quão mau e amargo é abandonar o Senhor. No versículo 4 destaco os prepúcios do vosso coração. O caminho para os habitantes de Judá evitarem a calamidade que vinha contra eles era a sua mudança completa através da verdade, da justiça e da retidão. Precisavam aprender a convicção do Espírito, arrepender-se dos seus pecados e abrandar o solo endurecido dos seus corações. Tinham que remover a impiedade de suas vidas tão certamente como o prepúcio era removido na circuncisão física. No versículo 6 destaco: traga o mal do norte, uma grande destruição. Deus, na sua indignação contra o povo, traria os babilônios para invadir Judá e assolar a terra. No versículo 10 destaco: trouxestes grande ilusão a este povo. Muitos dos profetas de Judá enganaram o povo de Deus, dando-lhe falsa esperança de paz e segurança, sem fazer conta da sua vida pecaminosa. Deus permitiu que os judeus crescessem na mentira por não haverem amado a verdade. Ter prazer no pecado, fato idêntico, ocorrerá nos últimos dias. Dos versículos 19 a 22 destaco: estou ferido no meu coração. Jeremias experimentou a agonia que Deus sentia por Judá e, de igual modo, pela desolação que sofreria. O crente também deve sentir dor ao ver homens e mulheres que estão na senda do cativeiro e destruição pelo pecado e Satanás. O futuro terrível dos perdidos deve nos causar aflição.
Jesus manifestou profundo pesar pela condição espiritual de Jerusalém, isto é, de perdidos. E por fim, o versículo 23. Terra assolada e vazia. A visão de Jeremias da devastação total pendente sobre o seu povo dava a impressão de que o universo inteiro fora assolado e posto em desordem, como era no princípio antes de Deus haver formado o mundo. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.